Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Primeiramente, eu queria muito agradecer a oportunidade de poder ter a oportunidade também de falar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É com muita alegria que aqui nos encontramos, reunidos em nome de Jesus, e nessa oportunidade a gente refletir num tema bastante oportuno para cada um de nós. Encontra-se no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E Allan Kardec vai pegar essa passagem no Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então a gente fala que é uma mensagem assim oportuna, porque nós estamos vivendo esse momento na Terra, em que no dia 10 de novembro de 2019, o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Pereira Franco, recebe desse benfeitor uma linda mensagem. E quando a gente tem a oportunidade de ler uma mensagem como essa, que nós vamos citar aqui apenas um trecho, nós vamos observar o quão privilegiados somos nós espíritas, de termos essas revelações, pois antes de vivermos esse momento da pandemia que todos nós estamos vivendo, não somente a pandemia, que assola muitos corações através da Covid-19, mas há uma pandemia maior, que é uma pandemia interior. Então todos nós estamos sendo convidados a uma grande reflexão sobre a nossa existência, sobre a nossa missão aqui na Terra. Então, por isso o privilégio. E Dr. Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Pereira Franco, e essa foi uma mensagem que foi recebida na reunião do Conselho Federativo Nacional, na sede da Federação Espírita Brasileira. Então, ele vai dizer lá, esse é um dos momentos mais terríveis da história da humanidade, mas também que nós estamos sob os cuidados especiais de Jesus. E que também será um grande salto para a era da felicidade. Então, é realmente um convite à brandura, à mansidão, para que a gente possa, nesse convívio, neste momento, com esta pleiade de espíritos que hoje estão aqui no nosso planeta Terra. São, assim como diz lá o Dr. Bezerra de Menezes, esse cuidado, estar sob os cuidados especiais. Então é exatamente isso, porque se a gente observar, já há muito tempo atrás, o próprio Bezerra de Menezes havia pedido a Jesus para que nesse período de novembro, dezembro, em que nossos corações estão mais assim asserenados, mais solidários, mais fraternos, quando vai se aproximando os festejos natalinos, e então possibilita a presença, a assistência desses espíritos superiores. Então, e isso foi aumentando cada vez mais. Então, diante de uma tragédia como essa, imagine a assistência e o amparo que nós estamos tendo dos benfeitores espirituais. Mas precisamos também fazer a nossa parte. É preciso criar esse ambiente espiritual. E através da serenidade, da brandura, da mansidão, que a gente então consegue criar esse ambiente, favorecendo o trabalho da equipe espiritual, para atender a cada um de nós, que estamos passando por esse momento. Tanto nós encarnados e aqueles que retornam ao mundo espiritual. Então, nós vamos aproveitar aqui e ler assim uma mensagem que está aqui nessa obra, o Evangelho por Emmanuel, aos comentários, que é
o Evangelho segundo Mateus. Então, já que nós estamos estudando aqui Mateus capítulo 5, versículo 5, o Emmanuel, então, vai interpretar para nós uma mensagem aqui que tem como título Mansos de Coração. E ele diz assim, olha, quando Jesus, então, proclamou a felicidade dos mansos de coração, ele não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre, ele desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. A cortesia, diz Emmanuel então, é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Encerrando, Emmanuel vai dizer assim, ninguém precisa, pois então, guardar o futuro, a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia do mundo pertencem àqueles que melhor se fazem para quando se rodeiam os passos. E ninguém, diz Emmanuel, se faz melhor, arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. Então, o Emmanuel está nos dizendo aqui que o espírito de quem ara a terra com Jesus compreende, então, que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Então, se nós pretendemos, pois, a subida evangélica, aprenda a auxiliar sem distinção. Então, o fato de nós estarmos vivendo esse momento tem nos convidado a essa paciência, principalmente porque a nossa permanência em casa tem sido maior. Então, estamos tendo que lidar com grandes desafios, não somente da convivência no trabalho, na sociedade, mas acima de tudo no lar. E temos observado muito, através de alguns artigos, matérias, de reportagem, por exemplo, nas mídias, na televisão, desse momento grave que nós estamos vivendo e como que a violência tem aumentado. Então, meus queridos irmãos, esse momento é mais uma vez Jesus nos convidando, nos convocando à mansidão. Observamos que há 2000 anos atrás, Jesus nos faz esse convite. Se nós queremos e nós precisamos herdar essa terra, porque nós aqui ainda iremos permanecer. Aos nossos irmãos que desencarnam, que retornam ao mundo espiritual, com certeza terão a oportunidade novamente de retornarem. Até mesmo porque, chegando lá, quando nos damos conta da situação de que aqueles que ficaram permanecendo ainda em muitas dificuldades, ainda vivenciando as suas provações, as suas expiações, nós mesmos lá do outro lado da vida imploramos ao mundo espiritual que a gente também quer voltar, porque vendo de lá a situação dos que aqui permanecem, a gente fica querendo socorrê-los também. Então retornaremos novamente aqui à terra. Então Jesus está nos convidando. Então, ou seja, felizes
os mansos, porque herdarão a terra. Então, mesmo no nosso trabalho, cumprindo a nossa missão aqui, nós sabemos que teremos a oportunidade de voltar. E aí, nós vamos aproveitar e ver o que Allan Kardec, aproveitando nesse capítulo Bem-aventurados os mansos, no seu item 7, Allan Kardec traz para nós com relação à questão da paciência. E olha que coisa mais linda que Allan Kardec comenta para nós. Ele vai dizer assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É estranho isso, né? Sou estranho. A dor é uma bênção. Tudo que a gente quer é se livrar da dor. Mas ele está dizendo aqui que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Então nós sabemos que estamos aqui dentro de uma lei de causa e efeito. Então nada é por acaso. Se nós muitas das vezes desconhecemos a origem dessa dor nesta atual encarnação, quando nós estudamos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, nós temos lá no seu item 3, quando nós estudamos lá as causas das aflições. Então, muitas das vezes nós conhecemos as causas atuais das nossas aflições, mas quando nós não as conhecemos, essas causas são anteriores, estão lá no nosso passado. Então, por isso que ele está dizendo ali, então Deus onipotente, que pela dor neste mundo, ou seja, nós estamos aqui encarnados, vivendo as nossas provas e as nossas expiações. Observemos esse momento que nós estamos vivendo, de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento, causando tanta ansiedade, Então, nos convocando o quê? A paciência, porque a gente, sabendo viver essa experiência, nós estamos sendo marcados, ou seja, para a felicidade, porque nós entendemos, nós espíritas, como céu, a felicidade plena que vive o espírito. Então Kardec continua dizendo assim, olha, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então a caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, essa é mais fácil de todas, diz ele. Outra há, porém, muito mais penosa. Que caridade é essa? Se a esmola é mais fácil de realizar, qual será a mais penosa? Aí ele vai dizer assim, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. Então, quem de nós não estamos vivendo esse momento agora? As nossas relações muito mais próximas, a nossa convivência muito maior com os nossos familiares, e todos nós estamos sendo testados nesta convivência. A convivência da distância também exige de nós a paciência. Estamos muito mais próximos daqueles, aliás, estamos muito mais distantes daqueles dos quais nós gostaríamos de estar mais presente, mas esse momento quase que nos obriga a uma convivência mais próxima com as quais aqueles que realmente nós viemos comprometidos pela lei de justiça, de amor e de caridade. Então, diz Allan Kardec, a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas
do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a fronte. E aí vem o convite. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, Allan Kardec buscou essa mensagem de um espírito amigo, né? Por isso que é o item 7, né, desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. Então, meus irmãos, aproveitando a oportunidade, porque nós sabemos que muitos, talvez, trabalhadores do Centro Cristão Espírita Zico Horta estão aí ouvindo esta mensagem. Nós vamos retornar às nossas atividades, se Deus quiser, em breve. E a instituição conta com o nosso retorno. E nós sabemos que deveremos estar preparados, porque não somente nós estamos carentes, necessitados de um abraço, de uma palavra amiga que nos conforte, que nos console o coração. Temos recebido muitas ligações, muitas mensagens de pessoas, ontem mesmo, uma pessoa nos ligando, aflita, né, querendo tomar um passe, se alguma casa espírita estava funcionando, e nós tivemos que orientar a família, né, a fazer o evangelho no lar, e colocar ali a nossa irmã necessitada desse amparo, dessa assistência espiritual, que a família então se reunisse em torno dela e evocasse ali a figura de Jesus e orasse o Pai Nosso, a oração que Ele nos ensinou. Então imagina a angústia dessa nossa irmã. E hoje nós recebemos a notícia de que então a família havia recebido, né, havia realizado esse trabalho, a nossa irmã ficou mais calma, mais serena. Então olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, precisamos estar preparados para essa volta. E esse momento, nós temos tido notícia de que muitas, em função dessa dificuldade, estão esfriando. A fé está esfriando. Então nós temos que potencializar cada vez mais a nossa fé, para que possamos estar preparados para o retorno e atender talvez centenas de pessoas, né, que vão buscar a nossa instituição, vão subir lá, né, a rampa do Zico Horta, do Centro Cristão Espírita Zico Horta, muitas das vezes ladeado por parentes encarnados e desencarnados, conforme a gente observa na obra Os Mensageiros, na instituição simples da nossa querida irmã Isabel, que está lá no livro Os Mensageiros, aonde os familiares levam, né, tanto encarnado quanto desencarnado, para lá serem atendidos. E veja esse momento que nós estamos vivendo. Então é necessário agora a gente buscarmos realmente muita força, coragem, manter a nossa fé erguida. As mensagens que têm chegado através das redes sociais, as palestras que estão sendo publicadas, curtem, compartilhem, né? Talvez essa mensagem que já foram publicadas, compartilhem com um parente. Vai ser aquele momento que vai chegar e os benfeitores espirituais, sabendo esse momento que nós estamos vivendo, vão direcionar o nosso irmão a assistir aquela palestra, aquela mensagem lida, uma página de Emmanuel, por exemplo, atender a necessidade daquele nosso irmão. Então compartilhem, divulguem, para que não somente nós, mas todos aqueles que fazem parte dessa equipe possam realmente estar preparados. Nós sabemos,
e a gente, quando teve a oportunidade de falar na instituição, aí no Centro Cristão Espírita Zico Horta, dessa figura veneranda que é o Sr. Zico Horta. Já temos informação de que ele não atende apenas a instituição, mas todo o Vale do Paraíba. Então imagine a grandiosidade desse espírito, a sua equipe espiritual. Então ele conta realmente com cada um de nós. Imagine o grande trabalho que ele está tendo aqui na nossa região. Então nós vamos voltar. Então precisamos realmente, como diz aqui, estar preparado. Para a gente encerrar, eu vou ler aqui um outro item que chama possuir, que também faz parte desse capítulo, bem-aventurados os brandos, que Emmanuel diz assim: possuir. Bem-aventurados os brandos de espíritos, porque possuirão a terra. Com esta afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Vemos conquistadores de nome célebre que julgam senhorear terras e haveres, acabando sob o domínio da perturbação e da morte. Observamos caluniadores, seminentes, presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público, caindo sob o império de amargosas desilusões. Anotamos a presença de gozadores inveterados que, enseguidando ao ápice dos mais extravagantes prazeres, descem, apressados aos precipícios da desesperação e do tédio. Contemplamos usuários aparentemente felizes, acreditando-se com direito exclusivo sobre cofres repletos, em que amontoam perigosos enganos, repentinamente despojados de todos os valores fictícios. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à gordura e à humildade, para que aprendamos a possuir em nome do Pai excelso, a quem pertence toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida. Diz Emmanuel, então, meus irmãos, que procuremos desse modo o clima da tolerância fraterna em que o Senhor exemplificou na terra a sua lição sublime, para que estejamos seguros nas construções imperecíveis da alma. À frente da crueldade, da violência, da ignorância, da insensatez, mantenhamos acesa a chama do amor à maneira da fonte límpida, que servindo e cantando corrige os rigores da paisagem e fecunda no seio da terra. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esse período que nós estamos em nossa casa, estamos tendo a oportunidade, todos os dias, às 18 horas, de fazermos a oração. Aqueles que podem reunir toda a família, orarmos, para que possamos passar com esse momento realmente com muita paciência e com muita resignação, mas acima de tudo, com muita confiança em Deus. Porque, como diz lá no início, Dr. Bezerra de Menezes, nessa mensagem, nós estamos sob os cuidados especiais, cuidados amorosos dos benfeitores espirituais. Então, meus irmãos, busquemos uma obra, uma literatura, vamos ler, vamos meditar, vamos refletir, vamos orar. Muita paz, que Jesus nos abençoe.